Aí já é admitido, né? Ai, meu Deus, tudo acontece uma coisa. Já pensei, foi não. Por que isso? Alô, né? Bom dia. Uma música. Uma música. Bom dia. Bom dia, Carolina. Alô? Bom dia, professora. Bom dia, Maicon. Tudo bem? Bom dia, Matheus. Obrigada mais uma vez. Bom dia, pessoal. Deixa eu tirar a máscara, que fica melhor para me comunicar com vocês. Bom dia, tudo bem? Sabe o que aconteceu hoje? Hoje, quando eu cheguei na sala que eu dou a aula, o computador estava alagado, cheio d'água. Então, foi preciso trocar de sala. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Pessoal, é assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para variar, deixei meu computador na Examar, sexta-feira. Meu computador não, meu pendrive. E aí, já viu, né? Não deu para eu passar, fazer a nossa aula lá. Então, a gente vai fazer essa aula falando e eu mostrando algumas coisas para vocês. Como é que fomos de fim de semana? Quem fala comigo aí? Eu não estou escutando vocês. Carolina está se conectando, Matheus está se conectando ao áudio. Já me escutaram? Ana Paula entrando, né? Matheus, seja bem-vindo. Carolina está sempre por aqui. Vocês me escutam, por favor, me digam. Sim. Sim. Bom dia, professora. Bom dia, Carolina. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, uma chuvinha boa para ver se melhora esse calor, né? E não é, professora? Ou pelo menos se deixa o ar menos pesado, né? Eu estava dizendo que eu fui para a sala de aula, cheguei lá, tudo molhado. Né? Uma goteira bem em cima daquele computador. Graças a Deus fui premiada com essa sala. O ar-condicionado não faz barulho. Como eu dizia, eu deixei meu pendrive aqui e não coloquei a aula nele, achei ele hoje aqui. Outra coisa, eu prometo que hoje, depois de 11 horas, eu vou sentar só para colocar tudo nosso na plataforma. O que é que acontece? Eu estou fazendo as aulas numa sequência. Então, eu vou postar o que eu tenho de aulas, né, que está até a aula passada, nesse pendrive. Mas eu não vou retornar para a aula passada, que eu não vou colocar o pendrive. Eu vou continuar sem... Eu vou continuar sem retornar. Onde nós paramos? Na aula passada nós vimos os limiares, não foi, Carolina? Depois dos limiares nós demos uma pequena introdução na psicologia da Gestalt, né? E eu passei para vocês aquele teste que só a Carolina que teve oportunidade de participar.
porque o Maico, que estava, já tinha saído, a Adriele já tinha saído, tá? Numa outra oportunidade, se vocês quiserem, eu posso trazer novamente. Bem, de onde nós vamos partir hoje, né? Vocês sabem que os psicólogos que deram origem à Gestalt, todos eles partiram dos estudos de uma ciência chamada de psicofísica. O que é a psicofísica? É o estudo da maneira, eles procuram entender como a energia física, né, isso tudo que está ao redor de nós, se relaciona com a nossa experiência psicológica. Né? O que essa energia física, que às vezes parece que é alguma coisa que só existe dentro de algumas crenças, muitas pessoas deixam isso de lado, achando que isso aí tem relação com outras questões, e não a ciência. Entretanto, tem. Nós vamos ver na própria Gestalt, um outro autor que não entra aqui, os conceitos do Kurt Lewin não entram aqui, ele era um físico. Tá? Então, o que é que eles vão dizer? Nós vivemos no mar, num mundo de energia, mas é como se nós fôssemos cegos ou surdos para certos tipos de estímulos ou sensações. Então, ele vai dizer, nós sentimos os raios-x. Vejam só, a gente vai a um dentista e precisamos fazer um serviço qualquer. Ele, para avaliar, ele vai e faz aquele raio-x daquele dente, digamos, ou daquele trecho ali da arcada dentária. Quem mexe no aparelho, eles colocam na gente aquele avental, né? Que tem toda aquela proteção contra o raio-x. Atualmente tem que colocar tipo não sei como é que chama aquilo, uma gola, um suporte que cobre essa parte aqui. Eu não estou bem lembrada se é para proteção da tireoide, se não me engano. E a pessoa que usa o aparelho, que vai manipular o aparelho, ela vai lá para trás também, toda vestida com aquela capa, se esconde lá e bate. Claro que nós enxergamos alguma coisa, nós vimos esses raios-x? A gente tem a capacidade de ver? Me responde. Não. Né? Então, vejam só, é uma energia que está, né, ao nosso redor, mas que nós não vemos. As ondas de rádio. Como é que a gente liga um aparelho e escuta o programa, escuta a voz daquele profissional? Isso tudo é transmitido pelas ondas de rádio. E nós não vemos, não enxergamos. O próprio celular. Que energia é essa, né? Que nos coloca em contato com o mundo inteiro. Nós podemos falar do celular para qualquer lugar do mundo, a não ser que seja um lugar onde não exista mesmo a internet, né? A gente não vai conseguir. Mas são ondas, né, que nos ligam. A luz ultravioleta, dizem assim para nós. Sol é necessário, nós precisamos da vitamina D, mas muito cuidado com os raios ultravioleta ou os infravermelhos. Mas nós não enxergamos. Então, o sol da praia, ele é saudável até um determinado tempo. A partir daquele tempo, nós já ficamos expostos aos raios ultravioleta. Né? Existe um tratamento que tem uma luz. Normalmente é quando a pessoa está se recuperando de uma torção no joelho, na coluna, que é o raio infravermelho. Infravermelho, né? Infravermelho, exatamente. E é usado. Antigamente, os fisioterapeutas tinham como se fosse uma meia bola, como se fosse um forninho que ficava em cima de uma mesa, e quando a pessoa tinha um problema para recuperar de um tratamento, até mesmo
fratura, colocava no gesso, depois que tira do gesso, perde um pouco o movimento, colocava ali a perna, ou no caso de problemas nos pulsos, coloca a mão, aquilo vai, aquece, 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 ao mesmo tempo aqueles raios. Então, tudo isso serve para reduzir o processo inflamatório. Mas nós não enxergamos, tá? As ondas sonoras, tanto fazem ser de ondas baixas ou altas, nós também não percebemos. Então, o que é que ele quer dizer? O que é que a psicofísica quer dizer com isso? Como é que essa energia física se relaciona com a nossa experiência psicológica? Porque nós estamos nos relacionando com ela, mesmo sem vê-la. Então, quem são os antecessores da Gestalt? Bom dia, Vilma. Vilma entrando. Quem são os antecessores da Gestalt? É o Ernst Mach. Vejam só, olha o período que ele viveu. Ele nasceu em 1838 e partiu em 1916. E o Christian von Ehrenfeld, que nasceu em 1859 e morreu em 1932. Quando eu falo para vocês que ter morrido em 1932 morreu bem ali para vocês, é um mundo de tempo, não é? Vocês não acham que a coisa ficou lá atrás? Sim. Né? Mas veja só, Ana Paula, grande parte das pessoas da nossa família mais velhas, eu me incluo nessas mais velhas, nasceu no século passado. Ou seja, para ver como a psicologia é tão jovem. Né? 1932, quando ele morreu em 1916 e outro em 32, eles estavam trazendo contribuições para a psicologia da Gestalt surgir. Eles eram físicos, o Ernst Mach, e o Christian era filósofo e já era psicólogo. Então, parece que tem muito tempo, mas não tem. É por isso que a gente sempre lembra, a psicologia é uma ciência muito jovem, ela tem pouco mais de 100 anos. O tempo que ela tem, eu entendo que a gente vem se superando a cada dia. Por quê? São tantos estudos, embora ela seja uma ciência que ela é dividida em abordagens, mas o que ela traz de importante? É que todas as abordagens, elas podem trabalhar em todas as áreas que estão aí disponíveis para o atendimento das pessoas, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Ou seja, então esses dois autores, eles desenvolveram uma psicofísica com estudos sobre as sensações, que é o dado psicológico, né? Como eu traduzo essa quantidade de estímulos que chega para mim a toda hora, né? Então, sobre as sensações, que é o dado psicológico, e sobre o dado físico, tá? Que é como eu me comporto. Então, esses dois autores são os antecessores mais próximos da Gestalt. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem esse livro? Sim, Vocês já deram ele? foi no semestre passado com a taça. Fantástico. Foi. Isso mesmo. Muito bom. Jorge Ponciano Ribeiro é uma das pessoas. Eu participei no tempo da minha formação de palestra. Ele veio para um evento na UNAMA. É uma das pessoas que durante o meu curso, que eu senti mais prazer em escutar. Por isso é que eu digo para vocês, eu não consigo ver a psicologia separada por abordagens. Eu acho que a gente se entende muito bem quando a gente aceita todas elas e consegue entender ou traduzir aquela abordagem que nós escolhemos e ver em que ela se assemelha às outras. Porque elas todas são irmãs. Não existe divergência. Vocês vão dizer para mim assim, tá,
Mas quando as humanistas surgiram, elas surgiram se opondo à psicanálise e ao que chamavam de behaviorismo, né? E nós aqui, o nosso papel não é desfazer esses mal-entendidos. Isso deveria ficar lá na introdução à psicologia, né? E durante o tempo que vocês veem. Eu, embora tenha escolhido uma abordagem, vocês vão escolher, mas vejam só, todas têm o mesmo objetivo. E o atingimento desses objetivos vai depender de cada um, de cada profissional que trabalhe de uma forma ética e que reconheça as potencialidades do cliente e que também reconheça suas possibilidades e até suas dificuldades, porque nós vamos ter dificuldades. Não pensem que o atendimento na clínica, a gente quando fala na clínica, essa clínica ela pode ser em qualquer lugar. Assim como um laboratório de pesquisa, ele pode ser em qualquer lugar, até aqui nessa sala de aula, até numa praça. Eu posso estabelecer uma coleta que eu vou fazer ali numa praça com as pessoas que passarem, que estejam numa faixa etária, numa determinada hora, né? Enfim, dentro de parâmetros anteriormente definidos. Então, realmente houve discordância dos teóricos da Gestalt, eu só posso falar mais aqui do behaviorismo, mas era o behaviorismo metodológico do Pavlov. A grande confusão no behaviorismo é que ele não é um só. O que inicialmente surge é o behaviorismo metodológico do Pavlov, onde só tinham dois componentes, estímulo e resposta. Depois, quando vem o Skinner, ele vai mudar isso. Ele vai falar em antecedentes, que é a história, o comportamento e a consequência desse comportamento. O que eu fiz que depois eu me senti infeliz? Será que eu aprendi aqui na minha história a responder para um determinado estímulo de uma forma só? Onde é que eu estou que eu não avalio o contexto, né? Então, dependendo do contexto, o meu comportamento pode não ser o adequado para aquele contexto. E é isso que os gestaltistas lá no início vão criticar. Eles diziam que quando eu só avaliava estímulo e resposta, como segundo eles o behaviorismo, mas que nós sabemos naquele momento que era o metodológico do Pavlov, ele dizia que faltava um componente principal que ficaria aqui, que seria a percepção da pessoa, tá? Que deveria ser visto dentro de um contexto. Ou seja, o Skinner ele vem falar exatamente isso. É por isso que a entrevista é necessária, uma conversa é necessária. Vocês podem fazer depois especialização para uso de testes, tem os testes mais variados por aí, para tudo, né? Quase tudo. Mas não pode deixar de haver entrevista. É na entrevista que eu vou conhecer aquela pessoa. Eu preciso escutá-la, né? O que é que ela pretende com aquilo? O teste é para quê? Vai tirar uma carteira de motorista? Né? Quais são as necessidades dela naquele momento? Enfim, tem uma gama de questões que podem até interferir na dificuldade que porventura exista para aquela pessoa ser aprovado naquele teste. Um teste também, ele só tem a validade de 6 meses, mas veja só, se alguém tem um teste marcado, digamos, para daqui a uma semana, e com esse problema hoje, alguém da família é internado e piora rapidamente e é entubado com Covid. Vocês acham que o desempenho do teste dessa pessoa, ele é um desempenho confiável? Ele vai trazer dados daquela pessoa como ela seria sem aquele problema? O que é que vocês acham?
Vamos lá. Só eu que estou falando. Me respondam, por favor. Não tem ninguém por aí, minha gente? Mateus, me responda. Você acha que o resultado desse teste é fidedigno? Hein, Mateus? Só estou vendo o Mateus conectando. Gostaria que vocês me respondessem aqui. Como foi, professora? Não entendi direito a pergunta. É Se o assim, teste... a gente está falando sobre essa questão que envolve sempre as críticas de uma abordagem para outra. Então, eles diziam, a crítica da Gestalt ao behaviorismo é que ele era só composto de duas situações, estímulo e resposta. Eu estou dizendo para vocês que isso aí é o behaviorismo metodológico do Pavlov. Em um momento, ele falava sobre o comportamento respondente, realmente, no respondente é como se nós estivéssemos ausentes. Então, dado uma explosão lá fora, eu ia me assustar. Tá? Esse era o behaviorismo metodológico. A crítica da Gestalt vem exatamente nessa configuração, estímulo-resposta. Então, eles diziam que aqui, entre esse estímulo e a resposta, faltava saber a percepção que a pessoa tinha nesse momento. Então, o que é que acontece? O behaviorismo radical do Skinner vem para suprir isso. Quando ele vai falar em antecedentes, a resposta é a consequência da resposta. Tá? Então, o que eu perguntei para vocês, todo teste, ele requer, falei anteriormente, ele requer também a utilização da entrevista, que é para que aquele teste, para que se tenha dados para avaliar realmente o resultado do teste. A pergunta foi, a pessoa está bem, ótimo, tem marcado lá o dia lá para participar lá dos exames para a carteira de motorista, primeira vez que ele vai tirar a carteira de motorista. Ele chega lá super saudável, faz o teste, é aprovado. A pergunta foi, se por um acaso ele tivesse esse dia marcado, Thales, bom dia, ele tem esse dia marcado para esses exames de carteira de motorista. Só que naquela semana para trás, um familiar dele, muito próximo, apresentou os problemas da Covid, foi internado e foi entubado. Isso, digamos, 5 dias antes dele fazer o teste. Vocês acham que o resultado desse teste é fidedigno? Com tudo isso que aconteceu na vida dele? Hein, Carolina? Bom dia, Stephanie. Bom dia. Claro que não, pessoal. Vocês não respondem, eu vou responder que a gente precisa andar. Tá? Claro que não. O resultado desse teste ele não vai ser fidedigno. Por isso que o teste só tem validade de 6 meses. Por isso que a entrevista é importante. Por isso que a história anterior tem que ser trazida. Nós precisamos dessa escuta. Agora, vejam só. Isso tudo que aconteceu com esse exemplo que eu dei são energias, né, que estão afetando. Vejam só, a pessoa está lá no hospital internada, mas a aproximação, o sentimento, né, a coisa de família, pode gostar muito ou pode ter alguma situação desagradável entre aquelas duas pessoas, fazem com que essa pessoa tenha um desempenho inadequado. Então, mesmo ele tendo validade de 6 meses, vai depender do momento que ele faz, como é que está essa situação, né, de vida dele, como é que está isso tudo. Isso foi um exemplo, tá? Bem, então, os três, quem são os três
teóricos que vão dar início realmente à psicologia da Gestalt, é o Max Wertheimer, o Kohler, né, e o Kofta, tá? Que são os três teóricos que, baseados em estudos da psicofísica, relacionam a forma, aí vem a palavra Gestalt, que não tem tradução, ela é chamada de psicologia da forma, né? Relacionam a forma à percepção de quem, né? Daquele indivíduo, né? Eles vão, então, a partir daí, dessa relação entre a forma e a percepção que o indivíduo tem dela, que vão construir a teoria da Gestalt. Qual foi a preocupação? Qualquer teórico, quando estuda alguma coisa, ele quer compreender alguns processos, né? No caso da psicologia, geralmente processos psicológicos que estão envolvidos, né? Na ilusão de ótica, inclusive. Eles já percebiam que podia ocorrer a ilusão de ótica. Ou seja, o que é essa ilusão de ótica? É quando o estímulo físico é percebido pela pessoa ou pelo sujeito como uma forma diferente da forma que ela tem na realidade. Tá? A gente, na aula passada, já deu esse exemplo. Vejam só, esses filmes de desenho animado. No desenho animado, não existe o movimento, né? Eles pegam fotos e vão sobrepondo aquelas fotos, nisso cria o movimento que nós vemos. Isso só é possível porque os nossos olhos têm essa capacidade de perceber esses movimentos e criar as cenas, ou seja, aquela rapidez com que eles passam, que eles montam as fotos, né, umas nas outras, é que fazem com que haja um movimento. Então, quem já viu o filme aí, Rei Leão, aqueles movimentos todos são criados com fotos, ou seja, é uma arte fantástica, né? Então, entender que nós temos essa capacidade e usaram essa capacidade. Entenderam? Nós Sim, temos a professora. Carolina, Stephanie, Ana Paula, Michael, Thales, Vilma e Matheus. Bem, mas para que haja mais no processo de percepção, é a Gestalt que vem dar maior contribuição, que é ligada a essa organização perceptual. Então, sobre a percepção da forma. Quem é essa linda maestria feminina que apareceu a foto dela aqui? Quem é? Sou eu, professora Ana Belém. Oi, Ana Belém. Pois é, É me linda essa matriculei. foto. Ah, obrigada. Só a foto, tudo do Photoshop. O que que um aplicativo não... Ai, Olha, eu eu retornei. preciso de uma foto dessas de revista Caras, assim, que vocês arranjam. Toda Ah, semana tem uma novidade por aqui. Seja bem-vinda, Ana, seja bem-vinda. professora. Tá? Então, vamos ver quais são os conceitos que tentam explicar essa organização perceptual. Falando de percepção da forma. O primeiro deles é o conceito de figura e fundo que a gente já vem falando aqui. Nesse livro aqui, minha gente, está tudo bem esmiuçado. Eu só me lembrei desse livro ontem à noite, porque eu adoro ele. Gosto muito do Jorge Ponciano. Olha, pessoal, agora mesmo, deixa eu contar uma história para vocês. Eu sou da análise do comportamento, mas eu acabei de comprar o livro da professora Rose, porque eu sou meio curiosa. Eu gosto de ver o que os outros falam. Nos dias de hoje, isso é muito importante, mais importante ainda, até porque a vida não está fácil, a coisa está muito complicada para todo mundo.
Então, nós precisamos saber de que forma, eu penso assim, a gente percebe muitos fenômenos acontecerem. Será que nós vamos, a gente só como psicanalista, só como gestaltista, só como psicanalista, ou como centrista, ou como junguista, enfim, ou como terapeutas de família, nós vamos sozinhos dar conta do que está aí fora? Nem sempre. Eu não me sinto com todo esse poder. Eu não sei se é porque eu já vivi muito mais do que vocês, então eu acho que é muito mais legal a gente se informar do que está acontecendo e verificar quem é que pode atender melhor. Agora mesmo, cedo, a gente conversava com a professora Rose sobre isso. Né? Professora, como é que a gente faz tal coisa? A gente precisa estar sempre entrando num acordo. Né? Chegam coisas para mim, os professores trazem coisas, eu levo as minhas preocupações para eles, enfim. Então, esse conceito figura de fundo. Eles vão dizer que, embora seja um conceito importante, fundamental na Gestalt, ele geralmente não é identificado como uma das leis de organização perceptual. Mas vejam só, quem está sendo a figura hoje aqui para vocês? Eu acho, né? Eu acho. Por exemplo, a figura para mim está sendo aqui a Ana Belém, que é o único rostinho que está aparecendo essa foto linda dela. Essa é a figura. A única diferença é que ela está toda rosadinha, eu estou meio amarelinha aqui na tela, né? Mas, nessa tela aqui, o que eu estou trazendo para a figura é a foto da Ana Belém. E também a minha carinha que aparece para mim aqui, eu estou me vendo. Se vocês estiverem ligados aqui na aula, provavelmente a figura para vocês vai ser a aula. Mas não posso garantir, né? Porque vocês não estão aparecendo, eu não estou vendo se vocês estão interagindo. Né? Então, eu só sei que estão todos com o microfone desligado, porque aparece para mim, mas eu não consigo vê-los. Então, o que é esse conceito de figura e fundo que nós já falamos diversas vezes aqui, inclusive na aula passada? Refere-se à tendência do nosso sistema visual para simplificar uma cena como um objeto principal que olhamos. Então, nessa tela do computador, que traz os nomes de vocês todos que entraram aqui na lateral, e os quadrinhos com os nomes de vocês, o rosto da Ana Belém, eu destaco como figura, eu olho mais para mim falando. Se vocês todos aparecessem, isso ia ser móvel. Um momento a figura ia ser o Thales, outro momento ia ser a Carolina. Quando eu escuto a voz da Carolina, aqui o aparelho me mostra que é a Carolina falando, a minha figura é a Carolina. Então, o nosso sistema visual, ele sempre tende a destacar alguma coisa de todo o resto, que é o que nós chamamos de figura para nós. E tudo que está envolvido ao redor dessa figura que nós chamamos de fundo. Então, quando nós destacamos, é a figura, mas o contexto ele permanece todo ao redor. Agora, essa figura, ela vai sempre estar ligada a uma necessidade. Por isso, ela é móvel, ela é variável. Por exemplo, eu já estou aqui falando, a gente chega logo que entra, já está atravessando a rua, ainda está melhor, mas quando a gente entra, é o movimento para cá, para lá, cheguei, estava todo molhado a mesa, molhado o teclado, aí volta, vai lá ver quem é como vai ser a troca da sala. Aí aqui não estava abrindo, aí fui ver, chama o técnico, é o relógio que está todo errado. Enfim, já começa a sentir calor. Né? Ou seja, o que está me lembrando hoje é que a minha figura também já está sendo a água. Já estou sentindo necessidade de tomar água. Tá? Se vocês passaram a noite sem dormir, não sei por qual motivo, de manhã
talvez vocês não consigam entrar na plataforma, porque a figura para vocês é o sono, é a necessidade de dormir. Entendeu? Então, atentem. Período de prova. Pode ser a disciplina mais tranquila do semestre, mas a figura serão as provas. A cada prova que é retirada, permanece a figura de prova até a última prova. Né? Ou seja, está dentro das preocupações, está dentro das necessidades de vocês. Então, ela dá como exemplo também o vaso de Rubim, que é esse teórico que criou aquele vaso que a gente mostrou aqui. Será que tem a figura dele aqui? Não tem a figura? Eu não trouxe a figura. Nós vimos, né, Carolina, na aula passada, aquela figura que tem um vaso preto ou branco e que ficam dois rostos. Ora a gente vê os rostos, ora a gente vê a figura do vaso. Vocês já viram isso com a professora Tássila também, com certeza. Não é? Então, essa nossa percepção, ela é variável. Nesse testezinho que a gente passou aqui, sobre percepção, a gente vai ver como não necessariamente a gente consegue perceber tudo, né? Dado tantos estímulos que estão ao nosso redor. O interessante nisso tudo é reconhecer que a nossa subjetividade ela interfere no que nós percebemos. A gente vai já ver isso. Então, vimos figura e fundo. Segundo ponto. Segundo conceito é chamado de agrupamento. Quem foi que me mandou aqui me dizendo que está esperando começar a aula da Psi4MA? Nós estamos aqui. Quem é? Fui eu que tinha mandado, professora, mas foi antes. Ok. Obrigada. Viu? É o de agrupamento. Nós agrupamos as figuras por proximidade. Né? No agrupamento, o primeiro ponto de agrupamento é a proximidade. Nós agrupamos figuras que estejam próximas. Vamos ver se vocês veem aqui, essas figuras aqui de cima. Estão vendo? Sim. Dá para ver? Então, nós não vemos essas figuras de forma isolada. Nós tendemos a vê-las por proximidade como um grupo de figuras. É um grupo de figuras composta cada um por dois traços. Tá? Então, esse agrupamento, nesse caso, nós vamos enxergar três conjuntos de duas linhas. Nós não vemos. O que está implícito nesses conceitos? É a questão da Gestalt. Nós vemos inicialmente o todo, depois é que nós vemos as partes. Então, nós vimos um grupo de três figuras, tá? E depois que nós então dizemos, nós vimos um grupo, né? O todo. Depois é que nós vamos dizer, uma figura tem duas linhas, a outra figura tem duas linhas, a outra figura tem duas linhas. Mas está implícito aí o conceito principal, na questão principal da Gestalt, que é ver o todo e não apenas partes. Eles vão dizer que o todo é maior do que a soma das partes. Uma outra forma de agrupamento é por similaridade. Eu vou colocar isso depois, tá? Para vocês. É por similaridade. Nós agrupamos figuras que sejam semelhantes. Nessa outra aqui, nesse segundo ponto. Vocês estão vendo? Tem triângulos, tem círculos. Então, vejam só. Nós vamos agrupar por similaridade ou semelhança. Triângulos, círculos, triângulos. Isso é a nossa percepção visual que já faz
essa organização. Entenderam? Dá para ver? Sim, dá para ver, sim. Tá? Então, nós sempre vamos agrupar figuras que sejam semelhantes. Tá? Uma outra forma de agrupamento é por continuidade. Cristiano, bom dia. Cristiano entrou. É por continuidade. Nós vamos perceber padrões homogêneos e contínuos e não interrompidos, como nessa terceira figura aqui. Então, a linha, nós vamos perceber como uma linha homogênea. Aqui também. Nós não vemos esse pedaço daqui e depois esse pedaço daqui, esse pedaço aqui. Não, nós vemos esse zigue-zague, essa linha aqui, que vai em ondas como uma forma contínua. Então, é a continuidade. É por isso que ela vai dizer que sempre nós percebemos inicialmente o todo. Essa foto do Cristiano, ele está com uma carinha tão levada. Toda vez que eu te vejo, Cristiano, nessa tela, eu te acho com uma cara levada. A outra forma de agrupar é por ligação. Quando os estímulos são uniformes e unidos, nós percebemos pontos, linhas ou áreas como uma peça única, sempre percebendo o todo. E não, vejam só, nessa figura aqui, nós não vemos a rodinha, o círculo de dentro, o círculo de fora, a linha de cima, a linha de baixo, não. O que lembra isso aqui? O que lembra para vocês essa figura? Quando vocês olham? O que lembra isso aqui para vocês? Eu olho e acho parecido com óculos. Alguns vão olhar e vão dizer assim, não. Alguns vão olhar e vão dizer, não, parece os pneus de um carro, né? É. Então, vejam só, nós não percebemos cada pedacinho desse de uma vez, não. Nós vemos a figura como um todo. Isso é que eles chamam de ligação. Então, nos agrupamentos, quando a gente agrupa, tá? As figuras elas podem ser por proximidade, por similaridade ou semelhança, podem ser por continuidade, podem ser por ligação, como está nessa figura. Ainda tem um outro conceito, que é ligado à lei da boa forma, que é o que, segundo a Gestalt, nós todos procuramos. Quando nós percebemos, nós precisamos encontrar a boa forma, que é o fechamento. É a outra forma de agrupar, é por fechamento. Será que vai dar para vocês verem? Se eu colocar essa figura aqui, essas figuras do meu caderno, eu coloquei uma aqui, 4 pontos, e aqui 4 pontos ligados. Vocês veem? Sim. Embaixo vocês veem 3 pontos, não é? E do lado 3 pontos ligados. Sim. Não é? Então vejam só. É isso que é a lei do fechamento, ou da boa forma. Nós preenchemos, quando nós percebemos, nós preenchemos as lacunas para criar um objeto completo. Então, quando eu vejo 3 pontos, 2 embaixo e 1 em cima, eu olho, a minha percepção já é de um triângulo. A minha tendência é fechar essa figura. Se eu vejo 4 pontos, 2 embaixo, 2 acima, na mesma direção, eu já percebo um quadrado. A minha tendência é como se eu pontilhasse essa figura para fechar e formar um quadrado, né? Então, a gente cria no fechamento um objeto inteiro e completo. Isso aí é o que eles chamam de lei da boa forma, que é esse conceito de fechamento dentro do agrupamento das figuras.
que nós percebemos. Então, o que é que eles dizem? Nós só alcançamos a boa forma se nós atingimos esses princípios. E se vocês pensam que alguém não consegue isso, pode ter quem não consiga isso. Por exemplo, uma criança que na hora de nascer demorou a chorar. Quando a gente diz demorou a chorar, demorou a oxigenar o cérebro. É preciso que aquela criança, no que ela dá aquele suspiro fora do útero da mãe, é quando entra o ar e vai pelos pulmões até o cérebro, o coração, enfim, o corpo inteiro dela. É importante que isso ocorra imediatamente após o nascimento dessa criança. A falta de oxigenação no cérebro desse bebê, por 5, 6, 8 minutos, geralmente é fatal. Pode até acontecer dessa criança sobreviver, mas ela pode ter algum tipo de deficiência. Se ela tiver alguma questão neurológica causada por essa dificuldade para respirar logo no nascimento, ela poderá precisar de intervenções, que eu digo não é cirúrgica, não, é intervenção mesmo ligada à estimulação precoce. Porque agora eu estou querendo lembrar, encontrar até esse artigo, que é como se aquela área que por qualquer motivo foi lesada, uma outra área do cérebro passa a fazer o trabalho daquela área que não está conseguindo. Programação neurológica, não é neurolinguística, pessoal, tá? É uma nova programação neurológica, ou seja, as áreas definidas no nosso corpo para andar, para falar, para elaborar a linguagem, se ela sofreu algum dano, uma outra pode assumir. Porque vocês já devem ter lido, ouvido, que nosso cérebro, grande parte dele a gente não usa. Por exemplo, uma pessoa de mais idade, ou até desde cedo, seria interessante escovar os dentes com a mão direita, se ele é destro, e se ele é destro, tentar escovar os dentes, fazer o mesmo movimento com a mão esquerda. Eles dizem que isso é muito bom para ativar o cérebro. Mas o problema é que nós somos pessoas e algumas pessoas são muito acomodadas. Agora veja só, nisso tudo ocorre, na verdade, algumas falhas perceptuais. A gente vai ter algumas falhas perceptuais. Vocês alguma vez já falaram com alguém que estava assim meio um pouco longe? Não estou falando agora com esse uso de máscara, tá, pessoal? Eu já me engano com óculos. Com máscara eu me engano muito mais. Vocês já falaram com alguém pensando que era outra pessoa? Sim. Vilma? É a Vilma? Sim. Né? E aí, quando a gente vê que não é a pessoa? Ou seja, A é como vergonha paira sobre a nossa cabeça. Tem vezes que dá vontade de se enterrar, não é? Não, vocês são jovens. Mas quando a gente já é de idade, vão dizer que é velhice, que a pessoa já não tem mais competência. Eu tenho uma enorme dificuldade para reconhecer pessoas de óculos escuros. Tem óculos, minha gente, que são quase a metade do rosto da criatura. Cobriu quase tudo. E eu, claro que se falar assim e eu não estiver olhando, a gente até reconhece, né? Porque tem a percepção auditiva também, a gente pode até reconhecer. Mas falar em shopping, quando a gente olha para a pessoa, era aquela pessoa que eu acho que estava mais a gente querendo ver, né? Sei lá, faz parte também, né? A gente tem a nossa subjetividade. Então, quando a gente vê aquela pessoa, a gente fica tão feliz, dá um baita doente. Ei, tudo bom? Quando a gente vai ver, não é. É outra pessoa. Ave Maria. Tá? Então, isso é um erro de percepção. Mas vejam só, a gente percebe, né, de uma forma inadequada, mas a nossa visão corrige aquilo. É isso aí, é esse processo que é fantástico em nós.
Então, se nós estamos bem ainda, né? Se a criança não tem nenhum tipo de problema, tudo bem. Agora, uma coisa é verdade. Nessa questão da percepção, o ambiente é um fator importante. Porque tem ambientes, eu posso até dizer mais, tem famílias, e o movimento de todo mundo é muito devagar, tem pouco estímulo para as crianças da casa. Tá? Às vezes uma se realça porque é mais curiosa, é mais ativa. Não se sabe nem explicar por quê. Tem uma avó que estimula mais, enfim, deve ter uma explicação. Tá? Mas às vezes vocês veem um grupo de crianças fazendo um determinado joguinho no computador. É como se tem um que acaba rapidamente o joguinho dele. E os outros estão lá engatados. É capaz dele ir lá resolver de todo mundo. Tempo de reação, isso está no tempo de reação. Licença que eu vou tomar uma água. Isso tudo tem a ver com o tempo de reação também, né? Uns levam menos tempo para perceber, outros um tempo maior. Mas isso tudo tem a ver com a subjetividade de quem percebe. Agora, existem casos realmente que pode haver erros de percepção, ou uma distorção, não é erro, é uma distorção. Vamos lá falar de uma coisa que me preocupa muito nos dias de hoje, que é a questão da ansiedade, né, meninas? Vocês nunca ouviram falar essa palavra? Hein? Já sim, professor. Tem ninguém que é ansioso por Já, aí, né? professora. Ai, meu Deus, vocês matam a gente com essas ansiedades. Eu, então, no NAP, eu já fico ansiosa de ver vocês ansiosos. Juro para vocês. Vocês não têm ideia do que é isso. Tem sexta-feira, minha gente, que eu saio daqui, parece que eu estou com um mundo em cima da minha cabeça. É muito, muito, muito grande o número de alunos que estão, né? Eu digo sofrendo, porque é um sofrimento. Um minutinho. Porque é um sofrimento ver, né? Como é sofrido um jovem essa situação. E hoje a gente vê muito mais isso. Não pensem que é só no curso de psicologia, não. É em todos os cursos. Às vezes a gente passa pelo corredor, vem um aluno, oi, professor, às vezes, né, antes da pandemia, vem dar um abraço, eu pergunto assim, só para ele, como tu estás? Estou melhor, professora. Professora, eu quero falar com a senhora. Ninguém ouve, ninguém percebe, às vezes pelo corredor mesmo. Mas eu imagino o sofrimento que é. Porque eu sei o que é ansiedade. Né? Por exemplo, passei o sábado procurando essa pinóiazinha aqui. Me deixou mal, porque eu queria passar do pendrive. Me deixou mal. Mal mesmo, chateada e cansada de procurar. Junta a molação do cansaço. Aí tive a notícia de uma pessoa, parenta de algumas pessoas muito queridas para mim, que interna para fazer um tratamento, que já era complicado. Lá no hospital, vão descobrir que está com a Covid. Então, ontem essa pessoa me manda uma mensagem dizendo assim, eu preciso te escutar, porque me faz bem te escutar. A gente está se sentindo muito só, e o detalhe, ela está num outro município, essa familiar está num outro local, longe daqui, e quando foi anteontem, quando deu positivo o teste,
ligaram do hospital dizendo positivou e a família não pode visitar. Mas vejam só, uma irmã e a mãe idosa já estavam visitando. Então, tem a preocupação daquela pessoa que está lá, né, que já tinha uma comorbidade e que não teve os devidos cuidados, porque a família viu fotos deles em lugares públicos, sem a máscara. Ela já apresentava uma comorbidade já de algum tempo. E tem esse familiar, essa pessoa que já é idosa. Aí fica a interrogação. Será que contaminou também? Então, são pessoas que tiveram muito cuidado esses meses todos, desde março, mas tem essa pessoa, esses outros membros da família que não tiveram cuidado mesmo. Detalhe, essa pessoa ainda tem um filho pequeno. Ainda não é nem pré-adolescente da criança. Enfim, tudo isso acaba, né, mobilizando na gente essa ansiedade de ver o mundo como está. Imagina você, se eu me sinto mal com essa perda de liberdade, porque a gente já não é mais dono da nossa vida, a gente já não tem o direito de ir e vir, né? Eu comecei a sair de casa agora, a partir de 3 de agosto. Né? Já fui 2 vezes ao supermercado, mas passei desde março dentro de casa, tendo que pedir tudo para todo mundo. Faz meus pagamentos, preciso de... faça compra de supermercado. É desagradável. Então, essa perda de autonomia, perda de liberdade, perda de pessoas queridas, né? E para o jovem de hoje, isso tudo complementa alguma coisa nesse mundo que já não era o mundo, né, que satisfizesse os desejos de todos. Enfim, alguns conseguem superar, a gente tem boas notícias. Mesmo nas férias, eu cheguei a ter boas notícias de pessoas que conseguiram superar. Né? Ô Eline, que bom, estou bem já não estou mais fazendo uso de medicação. Enfim, que bom. E ainda a preocupação também com esse uso excessivo de medicação. Muitos jovens nossos estão medicados. E às vezes de medicamentos que não tem como parar mais. E certos medicamentos para ansiedade que você começou, você vai ter que tomar até o fim da vida. Todo mundo sabe disso. Então, vamos ver. A ansiedade, ela pode trazer uma distorção da percepção. Vamos ver uma psicopatologia, a fobia social. A fobia social é uma das psicopatologias que pode distorcer, que já tem como característica, não é que ela faça essa distorção, não é que ela provoca essa distorção, é que quando ela se instala, já tem situações que vêm junto com ela que contribuem para isso que a gente chama de fobia social, que é esse medo excessivo de fazer contato com o exterior. Então, na fobia social a gente vê o medo de contato com as pessoas. Se a gente for atender essa pessoa, nós vamos encontrar nessa história que ela vai trazer o motivo desse medo de contato com as pessoas. Quando a gente vê alguém, porque a fobia, ela acaba levando para o pânico. Vocês podem ver alguém que tem esse medo excessivo, que já... A fobia já é um medo excessivo, mas o pânico é quando começa a vir... Na fobia a pessoa geralmente esconde, se priva do contato. E no pânico a pessoa tem as crises, porque os pensamentos são disfuncionais, ela vê tudo como uma probabilidade de risco, né, de perigo. Então, quando a gente pode perguntar, quando alguém chega relatando essa questão desse medo excessivo,
que a gente fica na dúvida se é a fobia ou se já é o pânico, tem um componente que hoje é muito comum, o assalto. Geralmente, pessoas assaltadas, só o tempo para o efeito daquele estímulo ir perdendo a força. Com o tempo vai perdendo a força. Isso se ela tiver um suporte, né, ambiental que garanta, olha, não vai mais acontecer, tem calma, mas a pessoa foge do contato. Minimamente ela não vai mais pegar, se ela vinha naquele ônibus, ela não vai mais pegar o ônibus. Se ela vinha no carro dela, ela vai mudar a rua que ela andava, porque ela acha que ali naquele trecho, que ela parou naquele sinal, que o cara chegou ameaçando, ela vai fugir para outro lugar. Então, vejam só, a Gestalt fala muito em contato e fuga. É um dos conceitos da Gestalt que trabalha, é a nossa possibilidade de fazer contato com esse ambiente e então fugir. Se eu estou cansada, eu não vou sair com meus amigos, eu quero dormir, eu vou dormir, mas eu fujo ali do contato, é nesse sentido. Então, quando a gente vai escutar, pode perguntar. Essa história do medo, essa questão que já está parecendo uma fobia, tem antecedentes. Nós precisamos saber quando começou, o que aconteceu. Você relaciona alguma situação que você viveu? A pessoa que pode ter adversidade. Nós não temos bola de cristal. Nós não temos bola de cristal para adivinhar. A gente pode supor, a gente pode formular hipóteses na nossa cabeça, quando a gente está conversando. Mesmo eu no NAP, eu posso perguntar, aconteceu alguma coisa? Você sempre foi assim? Ou quando isso começou? Você tem lembrança? Você associa isso a alguma situação que você viveu? Eu faço, pessoal, essa ponte sempre nos exemplos, porque é o que vocês vão fazer em qualquer situação da vida do psicólogo, a não ser que você esteja na gestão, né? Você vai trabalhar num CRAS, mas você não está diretamente no atendimento ao público, você está na gestão. Então você tem que saber da gestão tudo ou quase tudo, e tudo que muda e tudo que está sendo inventado de novo. Mas você, se é psicólogo, você não pode esquecer disso aí. A gente sempre tem que valorizar essa escuta e a gente tem que, porque pisca de vez em quando aqui, e a gente está todo o tempo, eu digo formulando hipóteses, é o pensar possibilidades. Qualquer abordagem que você tenha, você vai pensar possibilidades. Tá? Então, também pode ser essa fobia social pelo medo de rejeição, um outro ponto. Como é que foi, né, a criação dessa pessoa? Tem pessoas que a família, né, infelizmente, vê aquela pessoa como um estorvo, vê aquela pessoa como incapaz, vê aquela pessoa sem possibilidades, diz que dela não tem esperança de nada melhor, que tudo vai acontecer cada vez pior. Então, e que ninguém vai gostar dela, porque ela é uma pessoa assim, assado, enfim, coloca um monte de defeitos, que aquela pessoa vai se sentir sempre como uma pessoa que ninguém vai querer, todo mundo vai rejeitar. Tá? Ou seja, ela não se sente aceita pelas pessoas. Onde é que está, né, o autoconceito dela? Veja só. Onde é que está a autoimagem dela? Como é que ela se vê na vida? Como é que ela se percebe diante da vida? Isso tudo tem a ver com percepção também. Né? E a autoestima dela existe? Uma pessoa assim, onde é que está a autoestima? E um dos pontos que a gente tem que resgatar, enquanto psicólogos, é a autoestima da pessoa. Sem isso, a gente não vai conseguir trabalhar. Nós vamos numa direção e ela vai em outra direção. Tá? É sempre ela pensa o que os outros vão pensar dela, porque na casa dela só pensavam o pior. Tá?
Então, eu já estou me remetendo aí à segunda possibilidade dessa ansiedade se manter e que traz consequências, né, prejudiciais para a percepção. É ter sido gerada pela história de vida, né? Tem pessoas que chegam na adolescência ou na idade adulta com uma história de vida muito difícil, né? A gente não vai poder chorar junto com o nosso cliente, a gente tem que ter um controle emocional, mas tem pessoas que realmente tiveram uma história de vida muito cheia de dificuldade. Eu não estou falando de dificuldade financeira, não. Dificuldade em todos os aspectos, dificuldade de afeto. Isso aí é uma das coisas que mais prejudica a pessoa. Tá? Pode ter sido gerada pelas crenças. Ela até pode ser uma pessoa que tenha sido aceita pela família, que esteja a vida correndo bem, mas vem de um ambiente onde as crenças tinham um papel muito forte. Se tornam crenças por quê? Porque é um ambiente que às vezes é muito seletivo. Olha, não, aquela tua colega não anda com ela, senão vão falar de ti. Olha, aquela tua professora, Eline, ninguém gosta dela. Então a pessoa já vai com aquela crença de que aquilo é. Ou então, olha, a professora Eline, todos gostam dela. Já é um outro tipo de crença. Mas essas crenças nos colocam na posição de perceber todo aquele contexto como um contexto adequado para nós ou inadequado. E dependendo dessa percepção, nós vamos responder a esse contexto de formas diferenciadas. Por quê? Porque nós percebemos de uma forma distorcida. Tá? Então, as crenças têm a ver com o que nós aprendemos ao longo da vida. Crença também é aprendida. Tá? E essas crenças aprendidas, geralmente inadequadas, elas vão contaminando as nossas percepções. Complicado isso, né? Aí vai dizer assim, ah, não, mas eu não posso ser só boazinha, porque o mundo não é bonzinho para mim. Eu não posso ser só aceitar tudo. Não, não é aceitar tudo. É aceitar as pessoas como são. Minha gente, na nossa profissão, nós podemos agir de uma forma a melhorar determinadas situações. Mas nós não adivinhamos tudo o que acontece. Não é por ser psicólogo que nós vamos ter a bola de cristal, né? Ou será que vocês vão ter a bola de cristal? Eu até tenho umas bolas de vidro, assim, numa casa enorme, que eram boias de barco de pesca. São lindas, tem verde, tem branca, tem azul. Eu enfeito meu jardim. Mas elas eram boias de barcos de pesca japoneses, hoje não se faz mais. Hoje tudo é de isopor. Mas a bola de cristal lá de quem coloca para ver a vida, o futuro, a história, o passado, isso nós não temos. Nós vamos ter que pautar nossos dados em cima de questões que nós percebemos, esclarecemos o nosso cliente, ou não, ou com aquela pessoa que nos procura. Se nós estamos certos, a gente pode até perguntar, né? Eu percebi tal coisa, isso procede, é isso mesmo? E a pessoa, de repente, pode dizer, não, Eline, não foi bem assim. Mas nós precisamos da linguagem, nós precisamos da comunicação. Nós não podemos avaliar, enquanto psicólogos, nós não podemos nem devemos, nem na nossa vida diária, ficar avaliando as pessoas. Nós não conhecemos. Olha, se eu disser para vocês que depois de 10 anos na Examate, depois de 10 anos
é que eu convidei um dia, a gente marcando um encontro, vamos nos encontrar, bater um papo, era um sábado à noite. Onde vai ser? Onde é, onde não é? Eu disse, vocês querem ir lá para casa? Foi a primeira vez que os meus colegas, não foram todos, foram na minha casa. A única pessoa que conhecia a minha casa era a Geise, porque nós estudamos juntos, isso a gente já se conhece. Diz, Maria, só de quase 30 anos, pessoal, acho que eu já falei isso aqui para vocês. Só de formado tem 23, por aí, mais 6 de curso, é o tempo que eu conheço a Geise. Mas, não que eu não quisesse, não. Houve uma série de questões, doença do meu marido, que não permitiu que eu tivesse também, que eu convidasse alguém para ir na minha casa. Tá? Então, nós já vimos aqui a ansiedade, falamos mais especificamente do caso da fobia, entrei um pouco pelo pânico, já falamos do medo do contato, que pode vir pela fobia, como também pode vir por famílias, vejam só, que digam assim, que façam esse tipo de recomendação para os filhos e que se transformem em crença. Não falei para vocês esse exemplo. Quando eu estava ainda no meu curso, eu fui durante muito tempo estagiária do grupo operativo. A gente fazia o grupo operativo, uma professora que supervisionava, e nós trabalhávamos também na triagem, não. E no grupo operativo a gente tinha reunião, iam os pais com suas crianças, a criança que tinha sido encaminhada, se fazia o grupo de crianças, geralmente ficavam 2 colegas nossas, isso era variável, com o grupo de crianças, e nós ficávamos, eu e a minha professora, com o grupo de pais, quem criava, o tio, o avó, fazíamos com ele. E a queixa da escola, de uma dessas crianças, é de que a criança não falava no colégio. Ela não respondia nem a chamada. Parece vocês aí que ficam caladinhos quando eu pergunto. Então, aí a escola pensou, será que ela tem uma deficiência? Né? Pensou logo na parte psicológica e mandou para lá, para inscrição na clínica da UNAM. Quando a gente vai escutar, cada familiar falava, né? Eles se interagiam, conversavam. A mãe dessa criança trouxe a seguinte informação. Lá na nossa casa, nós não abrimos nem as janelas, que é para ninguém dar conta da nossa vida. Nós saímos, mas não damos nem bom dia para vizinho, porque vizinho, se der um bom dia, ele vai querer puxar um papo para saber da vida da gente. E a família se visitam? Não. Família só quer fazer fofoca. Família só quer também saber da nossa vida, que é para comentar, para falar e se meter. Então, essa criança aprendeu isso aí. Vocês acham que essa criança ia interagir com alguém na escola? Qual era a mensagem passada para essa criança dentro de casa? Embora vocês vão falar isso aí que eu quero ouvir. Qual era a mensagem passada para essa criança na escola? Vamos lá, Cristiana. Na escola, professora? Sim. Nem casa. Qual era a mensagem passada para essa criança em casa que podia ter consequências com essa dificuldade dela na escola? Desculpa. Que não era para ela ter contato com ninguém. Com ninguém. Vocês estão entendendo como as coisas acontecem? Agora, imaginem essa criança, como é que devia ficar quando ela tinha vontade de falar com o coleguinha. Tudo era proibido, tudo na casa dela não era permitido. E vejam só, esse trabalho do grupo operativo é fantástico.
eu acho lindo. Honestamente, se eu tivesse condições, a gente tem até um projeto aqui, mas a gente não tem braço suficiente, não dá para eu assumir tudo que eu gostaria. Mas é muito legal. Tá? Porque veja só, a mãe traz uma situação que para ela era normal dentro da casa. A forma de ser que o marido queria que todo mundo fosse. Que provavelmente ele aprendeu também na casa dele. Ninguém sabe como. Pode ter sido uma enorme briga com os vizinhos, com parente, com vizinho. Ninguém sabe o temperamento desse pai. Mas a mãe trouxe esse dado que para nós foi importante. Então, vejam só, as crianças a gente atendia, elas sentavam no chão. Vocês sabem essa folha de papel que a gente chama de 40 quilos? É uma folha de papel enorme, cor de aquele amarelão, mostarda. A gente colocava no chão e colocava papel para eles, lápis de cor no meio. Isso é muito bom para trabalhar com criança. Lápis de cor no meio daquela roda de criança, borracha, canetinha. Então a gente colocava ali, ou seja, nós não colocávamos material para cada um, nós colocávamos material para todos. Tá? Colocávamos material para todos. Então isso fazia com que, de repente, houvesse a necessidade dessa criança se comunicar com o coleguinha da frente, para pedir alguma coisa que não estava no alcance dela. Então, nós não vamos dizendo o que é para fazer, mas nós vamos criando condições para que aquilo que a gente precisa que seja feito ocorra. E vai dando condições da pessoa discriminar. Onde eu falei com meu colega, pedi aquela cor daquele lápis, ele me deu. Que bom, né? Então, quando eu precisar, eu vou pedir. Porque esse processo de discriminação, ele está todo o tempo acontecendo. Tanto é que o pai proibia essa comunicação com todos, ou seja, a criança discriminava o que era para fazer, de acordo com o que o pai queria, com o que aquela família queria, só que ela tomava aquilo como uma regra, que é outro problema dentro do comportamento. Tomava como uma regra e saía generalizando. Ou seja, em qualquer lugar que ela chegasse, ela não ia falar com ninguém. Porque não era o que tinha sido ensinado. Isso é um outro ponto que não estava aqui, mas que a gente pode se remeter. A questão da aprendizagem por regra. Nós temos que aprender, minha gente, vivendo a contingência. Tá? E não por regra. Você recebeu um manual de como funciona usar isso aqui, é cruel. Houve um treino, um dia lá nós fomos, mas não é a mesma coisa do que eu estar aprendendo na prática. Até porque, vejam, a máquina, um dia funciona de um jeito, outro dia quando a gente abre, ela abre outra coisa. O legal da vida a gente é aprender vivendo as situações. Não que a gente tenha que ser assaltado para aprender como viver numa situação de assalto. Eu não estou dizendo isso. Tá? Mas vocês têm as práticas exatamente para isso. Por quê? Uma aula de anatomia só com teoria não dá conta da aprendizagem. Uma aula de neurofisiologia sem a prática não dá conta. Anatomia, neurofisiologia, genética e os estágios, todos têm práticas, os estágios são práticas, que é para que vocês vejam como é que a coisa acontece na realidade. Senão eu vou ficar lendo num livro a opinião de um autor, a opinião de outro autor, e de repente eu me deparo na prática com uma situação que não foi comentada. Então, esse conteúdo aqui, minha gente, ele fica árido, estéril. Se a gente não levar esses conceitos para a vida, ou será que vocês não vão cuidar da vida? Outro ponto que ainda dá para a gente terminar é sobre a memória. A nossa memória ela pode ser falha. Por exemplo, numa situação de assalto, vocês
rapidamente olham para a cara do bandido, acham que viram aquele bandido, sabem o rosto dele. Quando sai de lá, se pedir para vocês fazerem o reconhecimento na polícia, provavelmente vocês não vão lembrar dos detalhes que vocês tomaram naqueles flashes, que vocês olharam para ele. Tá? Ou seja, há uma dificuldade. Na hora de fazer um reconhecimento lá na polícia, é porque eles usam pessoas mesmo diferentes ou então parecidas, né? A pessoa fica em dúvida. A própria justiça, eu já falei isso aqui na outra aula, já considera o que eles chamam de falsas memórias. Então, você precisa depor no determinado crime que você foi testemunha. Você precisa entrevistar uma criança para decidir com quem ela fica, com o pai, com a mãe, se tem que tirar da mãe, se tem que tirar do pai, se vai ser compartilhado. Vocês têm que ouvir a criança. E não necessariamente, às vezes, o que a criança traz se refere à realidade. Tá? Então, essa questão da memória, ela pode provocar distorção, sim, na nossa percepção. E o outro ponto, que é o mais importante hoje aqui, é distorção na percepção que nós temos de nós mesmos. Se nós deixarmos, pessoal, de nos preocuparmos tanto em avaliar as outras pessoas, se elas são assim, se elas são assadas, se elas têm competências, se são incompetentes, se elas são boas, se são más, se nós deixarmos de nos preocupar com as outras pessoas e começarmos a pensar em nós mesmos, pode ser que, que a gente tenha um mundo melhor. Então, eu li um material que diz assim: desconfie e duvide do que você tem certeza, do que você percebe. Às vezes, em um momento que vocês olham para mim, eu estou preocupada, eu franzo muito a testa. Vocês vão dizer: a professora Eline estava aborrecida. Tem uma pessoa que diariamente chega aqui e diz para mim assim: professora, a senhora está bem hoje? Parece que todos os dias eu estou mal. E ela só me vê de relance nesse momento que ela chega. Ela chega, assina o ponto, vai lá e diz: a senhora está bem hoje? Já vou para a sala de aula. Vai embora. Agora eu já adotei a mesma pergunta: professora, e a senhora está bem hoje? Eu não sei o que significa isso, do estar bem hoje. Então, vejam só, essa questão, da gente se perceber, ela é um processo importante no nosso processo de autoconhecimento, que nós precisamos estar trabalhando todo o tempo. Esse controle que nós temos sobre as nossas emoções, tá? Que mundo é esse que nós vivemos? O que nós podemos fazer para melhorar o nosso mundo e, consequentemente, melhorar o do outro? É por isso que a terapia entra como um recurso, pessoal, muito importante. Situações complicadas a gente passa. Eu também já passei por 3 situações muito difíceis na minha vida, mas que eu tomei aquilo com um propósito. Vou solucionar para que eu possa aprender e fazer melhor a minha vida. E, graças a Deus, eu fui conseguir. Não só a minha vida, porque quando eu estou bem, eu também melhoro a vida das outras pessoas. Então, de tudo isso, para mim, ficaram lições, e que eu digo sempre: não adianta passar o resto da vida se queixando. O importante é valorizar a vida. Aquilo ali aconteceu. Eu não tive interferência nesse acontecimento, mas tinha que acontecer comigo. Eu não pedi para acontecer, mas me deparei com essa situação. Então, vamos cuidar daquilo, se cuidar, se tratar, para que a gente, no decorrer da vida, a gente viva melhor. Tá bom, pessoal? E aqui a gente para nosso encontro de hoje. Gostaria de ter ouvido mais esses meninos. Obrigada, Leandra, Carolina, Cristiano, Ana Paula, Ana Belém, Thales, Vilma e Matheus. Foram 8 alunos
Eu tive o prazer de saber que vocês estão ou estiveram aí. Muito obrigada, tá bom? Obrigada. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp. Tá Eu bom. vou postar, mas eu tinha falado aquela vez e ontem eu mandei uma parte, está no e-mail do Rodolfo, mas eu vou colocar na plataforma porque eu tenho que colocar na plataforma, tá certo? Não posso só ficar mandando por WhatsApp, nem eu, nem nenhum professor, só mandando pelo WhatsApp. Eu agradeço, tá? 7h30, a maioria estava aqui nessa madrugada de segunda-feira, que amanheceu com uma temperatura muito gostosa. Tá bom, queridos? Um Tá bom. beijo. Um beijo. Espero que tenham entendido tudo, tá certo? E vai, até sexta. Tchau, professora. Diga uma coisa, eu vou pedir uma informação para vocês. Por um acaso, alguém tem um livro de nome Explorando a Psicologia? Alguém tem esse Eu não. livro? Não. Minha gente, eu acho que eu emprestei o meu, só que eu não lembro para quem. Vocês não têm ideia da falta que ele está me fazendo. Vocês não têm ideia. Mas um beijo. Se souberem alguém que tenha, peçam por caridade que me empreste. Eu cuido, com cuidado e devolvo. Eu comprei, eu já cheguei a comprar R$ 188 o bendito livro, vocês acreditam? Aí eu compro, Caramba. ele foi colocado no correio dia 8, aí começa a greve dos correios. O meu cartão já até venceu a primeira e ainda não recebi o livro. Coisas da vida, né? Beijo, tudo de bom. Beijo, professor. Até sexta. Até sexta.